Muito bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom dia para a meia dúzia que chegaram agora, especialmente. Nós vamos dar início ao nosso culto público, não temos assim muito público lá da rua. Gostávamos de ter aqui muita gente para ouvir o Evangelho, porque é para isso que estamos cá, para pregar as novas da salvação. Não temos cá, são poucos, mas pode ser que venham um dia. Número 444, para iniciar o nosso culto. Vamos cantar este hino para louvar o Senhor e também para nos contentarmos. Quando cantamos, alegramos-nos. Faz favor de ficar com uma cara simpática, risonha, vamos ficar de pé. Não fiquem tristes, porque vem aí sol. Agora está a chover, ou está mau tempo, mas vem aí tempo melhor. E mesmo que esteja a chover também é bom, porque as barragens estão vazias, é preciso enchê-las, não é? 444. Pelas praias galileias vem Jesus, junto à rede dos pescadores, para o seguirem vai chamar, e seguiram a Jesus para lhe agradar. E depois continua com a história, e eu já vou comentar isto um bocadinho. A história da passagem de Jesus pelas praias. 444. Pelas praias galileias vem Jesus. Pelas praias galileias vem Jesus. Junto à rede dos pescadores para seguirem vai chamar e seguiram Quando sabemos que só tu és digno disso, Senhor.
Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Criador, sustentador de todas as coisas. É Deus que, como já na primeira reunião considerámos, meditamos, enviou e enviou o seu amado Filho a este mundo para nos salvar. Ó Senhor, obrigado por essa salvação verdadeira e completa, Glória ao a teu qual, nome. para nós, com os nossos próprios meios, vossos sacrifícios, nunca poderíamos alcançar. Agora, Senhor, nesta segunda reunião, sabemos que tu continuas connosco e vamos também, prontamente, a ser abençoados, Senhor. Assim, agradecemos a presença dos nossos irmãos que aqui estão e pedimos por aqueles que não podem estar. Que tu mesmo conheces, Senhor. Que estejas com eles, onde quer que se encontrem e por terem situação menos boa que estejam a passar, está com eles, Senhor. Abençoa-os também. Entregamos no teu servo. Nos vai permitir que todo o caso esta manhã. Unjas, Senhor, pela tua alma, tu falas, Senhor, através dele, aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Essa voz mansa, meiga, delicada, consoladora. Senhor, a tua palavra sabemos que vai perseverar neste propósito para a qual tu vais enviar. É a tua promessa, Senhor. Tu garantes na tua palavra, Senhor. Sim, aqui estamos para receber tal qual a compreensão e proteção, edificação, até para a salvação da alma que esteja aqui no nosso meio, que ainda não sabe onde vai passar a sua eternidade. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, também quero louvar o teu nome e adorar-te, porque podemos estar aqui na tua presença nesta manhã. Tu um dia fizeste luz em nossos corações, nos ajudaste a entender o sacrifício de Jesus no Calvário, esse sacrifício que nos trouxe a salvação eterna. Tu tens dado fé aos nossos corações para crer em ti, Senhor, esta fé que os homens no mundo não têm. Tantos gostariam de ter fé para crer em ti e não conseguem. Mas a nós tu deste este dom da fé para crermos que Jesus morreu no Calvário, que Ele era o Filho de Deus. Esse Deus que foi Criador, que é Criador de todas as coisas e que mantém esta vida na terra com o seu poder, com a sua misericórdia e suporta os maus com paciência. Ó Senhor, te louvamos pela tua bondade para conosco. E nesta manhã o que estamos fazendo aqui é, para além de te prestar culto de adoração, também anunciar a tua palavra. Essa palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Essa palavra que dá luz e entendimento para conhecer Deus, para conhecer o Criador, para nos aproximarmos mais de ti. E a tua lei, Senhor, para nós é tão importante para sabermos como devemos conduzir-nos neste mundo. Assim que esta palavra que vamos ouvir nesta manhã toque os nossos corações e que ela produza fruto para ti, Senhor. Venha estar connosco e abençoar-nos. No nome de Jesus nós te pedimos. Faz favor de ficar sentados. Gostaria de voltar ao hino. O hino que acabámos de cantar. A história que este irmão conta aqui acerca de Jesus passando pelas praias da Galileia. Imagine um homem, um rapaz, um jovem de 30 anos, mais ou menos 25 anos talvez, passando pela praia. E dirigiu-se lá a um velhote que estava consertando redes junto do seu barco com os seus 2 filhos e chegou ao pé deles e disse: rapazes, venham comigo, eu vou anunciar o Evangelho, as novas do Evangelho. Imagina aquele velhote, aquele homem, não é? Ficou sem os 2 rapazes, viu os seus ajudantes a irem-se embora. Talvez ele perguntou: então, e agora? Como é? Vocês vão-se embora, eu fico aqui sozinho com o barco, quem me ajuda a pôr o barco lá na praia, no mar, para ir pescar? Como é que vai ser? Então vocês abandonam o pai. Bem,
Não sei o que é que os rapazes disseram, nem sei se o Zebedeu fez esta pergunta aos filhos, ou fez esta observação, mas eles lá foram. Foram com Jesus. Imagine que interessante. 2 rapazes foram com um outro rapaz mais velho, Senhor Jesus, não é? Rapaz com letra grande, entre aspas, e lá foram. Para o desconhecido. O que é que vamos fazer? Qual vai ser o nosso futuro? Como vai ser? Sabe que a conversão a Jesus é assim, não é? Quando nós aceitamos a fé, não sabemos muito quando as pessoas se convertem, quando são novas ainda na fé, na igreja, não sabem muito acerca da igreja, como funciona a igreja, como é que tudo isto trabalha, como é que é a doutrina da igreja, não conhecem quase nada. Mas Deus faz luz no coração e nos ajuda a entender o mistério que é a salvação de Deus. E progressivamente vamos aprendendo. E estes 2 rapazes foram bem compensados. Parece que, aparentemente, que grande prejuízo, não é? Deixa lá o velhote, e agora? Vão viver de quê? Como é que vai ser? Mas logo mais, e o homem que escreveu o hino fala aqui disto, daqueles que estavam a vigiar toda a noite, estiveram em vão a procurar captar peixe, mas Jesus chega lá e diz: então, como é? O que é que vocês estiveram a fazer? Já pediu o barco emprestado, pregou a palavra e depois, agora vão tratar da vida. Olha, lancem a rede para a parte direita do barco. E eles lançaram a rede e pescaram uma enorme quantidade de peixe. Uma compensação, não é? 153 grandes peixes que eles captaram. É assim com a vida do cristão. Às vezes parece que sermos crentes nos traz algumas limitações, não é? Não podemos meter-nos em negócios maus, não podemos fazer muitas habilidades comerciais ou industriais ou de outra ordem qualquer. Parece que as coisas às vezes redundam em prejuízo, mas logo Deus nos vai compensar, de alguma maneira. Eu sou testemunha disso. Não é? Comecei a guardar ovelhas aos 10 anos e fui andando, e o Senhor me abençoou de todas as maneiras, porque o segui, porque fui após Ele. Foi o que os rapazes fizeram, foram após Jesus. E logo mais, eis-nos lá no monte, diante de uma multidão esfomeada, e Jesus disse: olha, deem lá a comer a esta gente. Lá estava o Tiago e o João, os 2 filhos do Zebedeu, estavam lá também, diz aqui. Então, comer para tanta gente, nós não temos possibilidade de arranjar comer para tanta gente. Mas Jesus disse: mandem-nos sentar, alguma coisa vai acontecer, de alguma maneira eu vou resolver a questão, o problema. E saciou toda aquela gente. Que maravilha, que compensação. Os discípulos verem que 5 pães e 2 peixes deram comida para uma multidão de 3.000 ou 5.000. E logo mais ainda, estava lá Tiago e João outra vez, e Pedro também, no Monte da Transfiguração. Que experiência extraordinária. Não é? Os discípulos sentiram ali. O Tiago, o João e o Pedro viram Jesus transformar-se, ficou numa atmosfera brilhante. Veio lá os 2, o Elias e o Moisés, e falaram com eles. E Deus falou lá do alto: este é o meu filho amado, em quem me compraz a ele escutar. Que experiência extraordinária. Valeu a pena ter deixado o pai. Valeu a pena ter deixado o pai. Valeu a pena o prejuízo, porque de tantas maneiras foram compensados. Glória ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a seguirmos a Jesus, ainda mesmo que às vezes as coisas parece que redundam em prejuízo.
Então não pode meter-se nisto, não pode meter-se naquilo, não pode fazer assim, não pode fazer isso. Nós podemos fazer tudo, mas não devemos. O apóstolo Paulo disse isto: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo convém. Há coisas que eu não devo fazer e não faço. E os cristãos são assim também, os evangélicos, não é? Nós percebemos que há muita coisa que nós não devemos fazer. As companhias, os lugares que frequentamos, as atividades que temos, há coisas que não devemos fazer, porque não convém em Cristo. Às vezes parece que é prejuízo, mas Deus vai recompensar. Vem o pão e o peixe, vem a pesca maravilhosa, vem o monte de transfiguração. Deus sempre fala connosco. Glória ao seu nome. Amém? Alguns anúncios. Está o boletim aí, os irmãos já têm, podem levar, não custa dinheiro, qualquer um pode pegar e levar. Nas quartas-feiras nós tínhamos aqui um estudo de reformados. Não era para todos, que alguns não vinham. Mas era um tempo bom com o irmão Anderson, e eu frequentei esses cultos e gostei. Estudos bíblicos profundos acerca do Apocalipse, sobretudo. Há segredos aqui que nós temos dificuldade em entender e ele dava a volta e conseguia explicar muito bem. Valeu a pena. Acabaram esses cultos agora, porque o nosso irmão foi-se embora, provavelmente em janeiro voltam, depois em fevereiro, não sei como é. Mas parece que há um culto à quarta-feira. Um culto aqui, na mesma, à quarta-feira, às 10 horas, um culto à oração. É assim? 10h30. 10h30. À quarta-feira há um culto. Quem quiser vir, pronto, faz muito bem um tempo connosco. Aos domingos temos aqui o nosso culto, às 9 horas que eu sei do Senhor, e às 10 culto público, tal culto público para toda a gente que queira assistir, e vamos andando assim. Quero ler-vos um verso, rapidamente. Não sou eu pregador, os irmãos não são embora, não sou eu. Há de haver outro que vai pregar, mas eu quero meditar aqui uma coisinha rápida. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, e verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Uma breve oração que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Quer dizer que eles já tinham fé, mas precisavam ser acrescentada. Precisava de ser aumentada. Mais fé. A fé é um dom de Deus. E está escrito na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se não tivermos fé. Havia lá perto da casa do meu pai, Tivente Mota, alguns que estão aqui lembram-se dele, um homem que tinha assim uma tara, mas era bastante inteligente. E o meu pai pregava muitas vezes o Evangelho, falava muitas vezes de Jesus, do Evangelho, da eternidade, somos salvos, vamos para o céu e tal. Acho que já disse isto aqui uma vez. E o Tivente Mota dizia assim: ó Joaquim, quem me dera ter essa fé que vocês têm? Porque ele era ateu, não queria Deus, não queria nada das coisas divinas, não é? Mas quem me dera acreditar que existe Deus, que Ele está no céu e que nós um dia vamos ao encontro dele. A fé é um dom de Deus que não é para toda a gente, não é dado a todos. Eu não sei como é que isto funciona. Não sei se há alguma pessoa lá fora que quisesse fé e viesse aqui: o Senhor dá-me fé, dá-me fé, dá-me fé. Não sei se Deus ia mandar mesmo a fé, mas a fé nasce pela palavra de Deus, ouvindo e crendo nisto. E há coisas escritas na Bíblia que nós só podemos acreditar pela fé. De outra maneira não é possível. Se nós não tivermos fé em Deus e fé no impossível, no inacreditável, nós não podemos agradar a Deus. Está escrito na Bíblia que
a terra há de dar os seus mortos e o mar há de dar os seus mortos. Como é que eu posso acreditar nisto se não tiver fé? Fé que Deus pode fazer estas coisas que nós não entendemos, não somos capazes de entender. Mas acreditamos, estando escrito, que um dia Deus vai ressuscitar os nossos corpos, vamos estar na presença dEle. Isto vai para a terra, desfaz tudo, mas vamos para a presença do Senhor. Como vai ser? Eu não sei. Seremos transformados, etc. A fé acredita, crê no impossível. Deixe-me contar uma história engraçada que o irmão Sílio, lembra-se do irmão Sílio, ele dirigiu o coro algumas vezes, e o sobrinho dele, o sobrinho do irmão Vitor Veiga, o Sílio contava isto com muita graça, ele tinha um piedade, para estar na presença do Senhor. E ele contava uma história que se passou com um sobrinho dele, que era filho de Adelaide, não é esta Adelaide que estava. A Adelaide também já morreu, irmã do irmão Vitor Veiga. Quando abriram a estrada, a variante, a via rápida que vai de Almeg para Taveiro, claro, aquilo meteu ali máquinas enormes, grandes, bulldozers, etc. A mãe do irmão Vitor Veiga, do Sílio, vivia na Casa da Mata, que está mesmo ali por cima da ponte, ali junto à ponte que vai para São Martinho, que vai a via rápida para São Martinho. E um dia um neto um sobrinho do irmão Vitor Veiga, segundo dizia o Sílio, era um espertalhão, mas atrevido. O cachorro muito pequeno, o que é que ele faz? Os homens das máquinas foram almoçar e ele meteu-se dentro de um cilindro enorme, aqueles cilindros de calcar a terra, carregou nos botões, foi carregando e a máquina começou a trabalhar. A máquina começou a trabalhar, mas parar é que ela nunca mais parou. Não foi capaz de a desligar. A mãe do irmão Vitor Veiga e do Sílio vem de lá da Casa da Mata com as mãos na cabeça: oh, meu desgraçado, o que é que tu fizeste? E agora? E não sei o que e tal. E ele, com uma calma, o rapaz, achou que com uma calma impecável, disse: ó, vó, anda cá, ajoelha-te ali e ora a Deus para Deus vir parar a máquina. Fé. O miúdo, na sua inocência, acreditava que Deus podia vir do céu à terra desligar a máquina que ele tinha ligado e não conseguia desligar. Quem me dera ter esta fé? Fé para crer em Deus no impossível, as coisas inimagináveis. Claro que isto também me serve de aviso. O miúdo fez um atrevimento e depois queria que Deus resolvesse o problema. Às vezes fazemos isto, não é? Metemos-nos em problemas na nossa vida, as companhias, os lugares que frequentamos, etc. Somos atrevidos na maneira como orientamos a nossa vida, as nossas finanças, etc. Metemos-nos em buracos e depois, agora Deus que venha cá. Cuidado com isto. A fé não serve para isto. A nossa fé serve para crer em Deus, para as coisas necessárias à nossa vida. Deus não se adapta muito às nossas asneiras, digamos. Eu tenho que ter o cuidado de regular a minha vida, de não arranjar tantos problemas assim, que depois sai caro, não é? E fico com a minha vida estragada. Fé para crer em Deus. Que Deus nos dê esta fé, para crermos nele. Já acreditamos nele para a nossa salvação e podemos acreditar que ele também é poderoso para resolver as nossas dificuldades quando não temos outra possibilidade de as resolver. Vamos cantar um corinho. Ficar de pé. Um corinho que deve ser projetado ali, não sei se é. Sim, deixa eu ver ali. Falta-nos cá o nosso pianista, ele ficou doente, vamos orar por ele ao Senhor também. Ficou com febre, provavelmente tem gripe.
Mas nós já estivemos ontem aqui às voltas com este corinho. Alguns irmãos conhecem este hino, este corinho. Conhecem. Não é? Não, lá lembra-se deste hino. E a Helena, o Vitor Veiga também. Tá bom, vamos lá ver. O meu marido vai dar ali a entrada. Deixa-me buscar para buscar aqui a letra. Muito bem, fé. O corinho fala de fé, não é? Vamos cantar com alegria ao Senhor. Fé para crer que o Senhor até pode pôr a máquina a funcionar. Isso era a fé do miúdo, não é? E se nós tivéssemos a fé assim, que bom. Talvez algumas coisas que temos para resolver seriam resolvidas. Faz favor de ficar sentados. Muito bem, então, eu tenho 4 netos. 2 estão lá longe e 2 estão aqui. São 2 jovens calados, assim não se metem com problemas. São 2 jovens maravilhosos. São os melhores jovens do mundo, para mim. Agora, eles são muito expansivos, às vezes não cumprimentam assim muitas pessoas e assim, mas cada um é como é. Eles não sabem o avô, que fala pelos cotovelos, mas se calhar é uma boa característica que eles têm. E um deles vem aqui dar-nos uma intervençãozinha relacionada, se calhar, com a Bíblia, com alguma coisa que ele entendeu que nos deva dizer. O André, faz favor. Bom dia, irmãos. Eu vou ler o versículo Mateus 6,6 que diz: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Vou fazer então uma pequena reflexão sobre a oração. A oração ajuda-nos a desenvolver um relacionamento com Deus. Quando oramos, Ele ouve. Ele responde às orações na forma de pensamentos, sentimentos espirituais, escrituras ou até mesmo ações de outras pessoas. A oração ajuda-nos a entender a natureza amorosa de Deus. As escrituras ensinam que Deus é amor. Podemos sentir esse amor ao falar diariamente com Ele por meio da oração, procurando a sua orientação para as nossas vidas. A oração fornece respostas. Orar e ouvir as respostas que Deus dá pode ajudar-nos a entender melhor o nosso propósito na vida. Deus ajudará a entender porque estamos aqui e o que podemos fazer para estar com Ele depois desta vida. A oração ajuda-nos a tomar decisões. Deus ouve sempre e frequentemente fornece as respostas
e orientações que procuramos. Mesmo quando Ele decide não responder imediatamente ou da maneira que esperávamos, a oração em si é uma maneira de encontrar paz. A oração dá forças para evitar a tentação. Jesus aconselhou os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por meio da oração podemos vencer as tentações de pecado. Oremos pela ajuda de Deus para evitar fazer escolhas erradas. Deus dá-nos forças para fazer o que está certo. A oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. O propósito da oração não é necessariamente dizer a Deus como nós queremos que Ele faça as coisas. Em vez disso, é para melhor entendê-lo e para nos alinharmos com a sua vontade. A oração não muda Deus, muda-nos a nós. A oração pode fazer milagres. Ao longo das Escrituras vemos muitos exemplos de milagres realizados por Deus em resposta à oração. Nós também podemos experimentar milagres pessoais, como cura, paz e perdão pelos nossos pecados. A oração convida o Espírito Santo a entrar na nossa vida para estar connosco, para nos confortar e orientar. Ajuda-nos a sentir o amor de Deus e a trazer sentimentos de paz e alegria aos nossos corações. A oração ajuda-nos a ser mais parecidos com Jesus. Jesus deu o exemplo perfeito de oração. E se tentarmos seguir o seu exemplo, seremos mais semelhantes a Ele e desenvolveremos um relacionamento melhor com o nosso Deus. Obrigado. Um pensamento interessante, não é? A oração faz-nos parecer mais com Jesus. Não é? Se nos aproximamos de Jesus, seremos semelhantes a Ele. Se utilizarmos mais os exemplos da sua vida, procuraremos fazer igual a Ele. O Senhor nos ajuda a sermos parecidos com Jesus. Eu estou a pedir desculpa ao nosso irmão Joaquim Oliveira, que ele é que nos vai pregar e a hora vai avançar. E ainda não tiramos a nossa coleta, vamos tirar rapidamente, cantando o hino 392, cantamos só a primeira e última estrofe e o coro. E os irmãos que tirarem a coleta têm que fazer isso rapidamente, senão ficam sem tempo. 392. Que segurança sou de Jesus, já desfruto o gozo da urgência. Não é nada disso. Bendita segurança. Deus estava a pensar no outro hino também fala de segurança. Que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá quando diz que sua vida escondida nele está. Segurança em Jesus. Aleluia. Primeira e última estrofe.
Amém. Faz favor de ficar sentados. Nosso irmão Joaquim Oliveira tem o seu tempo lá. O Senhor o abençoe. Desculpe lá o tempo que ele estava a caminhar, mas isto às vezes corre um bocado mal. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. E eu estava ali a pensar no banco, se não seria melhor eu fazer um breve comentário acerca do que se tem passado neste culto e o que tem que ser dito, em vez de dar a mensagem que eu preparei para esta manhã, para nós todos. Mas, como isso não é assim muito viável, porque eu também não sou capaz de vir agora lembrar-me de tudo o que foi aqui dito, já foi aqui dito coisas tão importantes que eu gostava de dizer, então vamos considerar aqui um pouco da Palavra de Deus. Mas já se falaram aqui muitas coisas acerca de um assunto que eu podia tratar connosco esta manhã. Eu digo connosco porque é comigo principalmente. Em João, no capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Como devíamos ver em muitas partes da Bíblia, que corroboram esta declaração de Jesus, mas não vale a pena porque não é preciso corroborar as declarações de Jesus, ele por si basta. Eu gostava de lembrar que se Deus é Espírito, logo não tem um corpo, não é corporal, é espiritual. E houve homens, muitos homens na Bíblia que desejaram ver Jesus. Eu mencionarei apenas brevemente, para perdermos o tempo, 3 deles. Moisés pediu ao Senhor que lhe mostrasse a sua face, mas o que ele ouviu, a resposta que lhe foi que não poderás ver a minha face, porque homem algum verá a minha face e viverá. Também Elias, num período muito difícil da sua vida, depois de uma retumbante vitória, quando ele estava numa séria derrota, podemos pensar assim, e é disto que eu vou falar esta manhã, também ele, no seu fraco ânimo na altura, ele pediu ao Senhor que mostrasse o seu rosto. E o Senhor disse: para lhe fazer um pouquinho de vontade, olha, esconde-te aí num sítio seguro, na fenda dessa rocha, põe-te aí em segurança. E depois Elias fez o que ele mandou, para lá, para a fenda da rocha, e passou um vento que partia as pedras. E Elias olhou, viu o vento, viu o seu efeito, mas não viu Deus. Depois passou um terremoto. Também Elias estava com muita atenção a ver em que é que Deus passava e como é que ele era quando passasse. Também Deus não se mostrou no terremoto. Depois passou um fogo abrasador, um fogo destruidor, e Deus também não estava no fogo. Eu não sei o que é que Elias estava a pensar naquela altura, mas penso que Elias podia estar a ficar um pouco desanimado, um pouco frustrado. Afinal de contas, tanta manifestação do poder de Deus, mas Deus não vi. Mas o que é que Elias conseguiu? Ele só conseguiu ouvir uma voz mansa e delicada, que em jeito de repreensão muito suave lhe dizia: "Que faça aqui, Elias?" Não pôde ver Deus. Pôde ouvi-lo, mas não vê-lo. Também, já no Novo Testamento, Jesus estava a dar instruções aos seus discípulos de assuntos muito relevantes, assuntos muito singulares, ensinos que não eram comuns, e há um discípulo que se lembrou: se Jesus nos mostrasse o Pai, não precisávamos de mais nada, chegava para nós. E Filipe fez essa proposta a Jesus:
Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E o Senhor Jesus também, no mesmo jeito, a repreensão suave, disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Não crês tu que eu estou ao Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isto é só para justificarmos, para analisarmos, para basearmos esta situação que vamos ler agora em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Já analisámos que Deus não tem corpo. Segundo a palavra de Deus, Deus é Espírito. E tem havido alguma confusão, alguma contestação acerca disto. Como é que Deus, não tendo corpo, diz que se criou o homem à sua imagem e semelhança? Não foi à semelhança corporal, mas foi à sua semelhança de caráter, de essência. Deus criou o homem com características muito próximas, muito parecidas, uma grande imitação, porque igual era impossível. Mas criou o homem, quando Deus criou o homem, obra máxima da sua criação, e criou a mulher, criou-os com certas características que ele tinha, amostras da sua essência, do seu caráter, de quem é Deus. E nós podemos pensar em muitas, mas eu penso só pureza, bondade, justiça, simplicidade, verdade, etc. Foram características com que Deus dotou o homem quando o criou, à sua imagem e semelhança. Mas aconteceu que o homem pecou, e quando o homem pecou, o homem perdeu, em parte, numa grande parte, essas características com as quais ele foi criado, à semelhança de Deus. E quando o diabo conseguiu entabular conversa, conseguiu que Eva lhe desse atenção, ele começou logo a tentar destruir, porque essa é a sua obra, a obra de Deus. Não o pode destruir porque não é possível. O diabo não pode destruir a obra de Deus. Pode conspurcá-la, pode prejudicá-la, pode manchá-la, pode estragá-la, pode fazer muita coisa. Mas destruir, aniquilar, não. Deus criou e o diabo não pode destruir. Mas pode estragar. Estragou. Porque o diabo semeou logo no homem duas características com que ele não foi criado. Semeou logo a desconfiança e a dúvida. Subtilmente disse a Eva: foi assim, é assim, desta maneira, e criou a dúvida. Se o homem e a mulher têm confiado plenamente naquilo que Deus tinha dito, eles não tinham caído. O diabo não conseguia os seus intentos. Se eles não duvidassem, também o diabo não tinha conseguido os seus intentos. Mas porque eles duvidaram, ficaram na dúvida: será como Deus diz? Será como a serpente diz? A serpente parece que tem razão. Havia uma certa maneira de dar razão à serpente, e tanto mais que essa dúvida levou à experiência, e a experiência levou à queda. E o homem praticou a desobediência porque não confiou em Deus, duvidou de Deus. E é assim, depois o homem consumou o pecado da desobediência, e logo o diabo tentou e conseguiu introduzir outras características que o homem não tinha na sua criação. Introduziu o orgulho.
Porque se Adão, em vez de proceder como ele procedeu, quando foi questionado acerca da sua desobediência, se ele se tivesse humilhado, se ele tivesse pedido perdão ao Senhor, se calhar Deus tinha perdoado. Mas Adão não entrou por esse caminho, nem Eva. Entraram por caminho de autojustificação e até de acusação. Porque quando indagado, o que é que disse Adão? A mulher. Foi a mulher. Tu me deste, deu-me a comer e eu comi. E até acusou a mulher, mas indiretamente também acusou Deus. Entrou logo numa tentativa de culpar a Deus. A mulher que tu me deste. Como quem diz, foi o que tu me deste, foi o que tu me arranjaste, foi o que tu me ofereceste. Foi a minha companheira que tu fizeste para mim. É que me levou a isto. Isto é o que o diabo faz na obra de Deus. Estragar, prejudicar, e nós sabemos isto muito bem, perfeitamente. Também, logo o diabo implantou no homem e na mulher mais duas características que ele não tinha na criação: temor e vergonha. Deus não criou o homem com temor. Eu estou convencido disto. E não incutiu no homem, na sua criação, a vergonha. Não era preciso. Eles eram puros. Mas quando Adão diz a Deus, ouvi no toboágio do jardim e temi e escondi-me porque estava nu. Logo mais duas características que o diabo conseguiu implantar para estragar a obra de Deus. A guerra entre o bem e o mal estava já declarada. Começa aqui a guerra mais terrível que se pode imaginar ao longo de todos os milénios ou milhões de anos que a humanidade tem sobre a Terra. E porque logo nos filhos de Adão e Eva surgiram mais características implantadas pelo diabo, com o intuito de estragar a criação de Deus. Logo o diabo implantou nos filhos deles, num dos filhos pelo menos, a inveja, a ira, o ciúme, o ódio, e foi por isso que Caim matou o Abel, seu irmão. Porque já tinha estas características com ele também, com que Deus não criou. Matou o Abel, porque já tinha estas características também. E quando Deus foi indagar, foi perguntar a Caim pelo seu irmão Caim transmitiu logo imediatamente mais duas características que o diabo já tinha implantado. A mentira, porque ele respondeu ao Senhor: não sei. Ele sabia, mas mentiu, e Deus não criou o homem com mentira, foi o diabo que ela pôs. Não sei. E depois tentou enganar Deus, para ver se sequer capaz, com uma boa frase, com um bom argumento, de enganar Deus. Não sei. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Tentou, na sua presunção diabólica, pensou que era capaz de enganar Deus. E entrou por esse caminho. E quando eu estava pensando nisto, eu cheguei à conclusão, que acho que ninguém tem dúvidas, posso afirmar sem ser receio, que quando o homem dá a oportunidade ao diabo, ele é rápido e ele é eficaz e ele é eficiente a fazer a sua obra, a estragar, a tentar estragar o que Deus fez, a estragar, a sujar, a diminuir e a implantar as suas características, as suas condições, a sua marca, a sua mão no homem. Quando o homem lhe dá a oportunidade, ele não perde tempo, nem tem dificuldades. Em todo o género humano, a partir daí, passou a haver ainda os vestígios, ainda o resto, ainda alguma sobrevivência das características com que Deus tinha criado o homem, mas passou a haver também as características do pecado, as características do diabo. Esta situação
continuou a acentuar-se ao longo de milénios, outros milhões de anos, não sabemos, até que no relógio de Deus chegou a hora da mudança. E Cristo veio, como Deus, para, em todos aqueles que o reconhecessem, ou que o reconheçam como Senhor e Salvador, e que reconheçam o poder do seu sangue para remir, para limpar, para purificar, Jesus veio para desfazer essa obra que o diabo tinha começado a fazer na criação divina. E Jesus veio com o poder para isso. Veio com consistência suficiente para isso. Veio com situação demonstrativa de que era capaz, e foi capaz, e é capaz, e está a fazer essa obra de limpar, de destruir a obra que o diabo fez. A partir do momento em que o homem se torna um filho de Deus, e quando se diz homem, diz também mulher, a partir desse momento começa a transformação, mas começa uma nova guerra. O género humano, a partir de Jesus para cá, tem uma segunda guerra. A partir do momento que o homem e a mulher se tornam filhos de Deus por Jesus Cristo, além da guerra convencional que vinha do Éden, o crente, o cristão, tem uma segunda frente de guerra. A guerra em que ele tem que lutar com o poder do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, com as armas que Deus fornece, e já vamos falar sobre elas. É que o homem tem que fazer essa guerra para vencer e para aniquilar as obras, a influência do mal e do pecado. Há irmãos que na sua fé, na sua coragem espiritual, na sua confiança, dizem muitas vezes, algumas vezes pelo menos já ouvi, uma coisa que eu gostaria de dizer. Nas suas orações eu já ouvi irmãos dizerem, darem graças a Deus porque em Jesus são apresentados diante do Pai como se nunca tivessem pecado. Parabéns, meus queridos irmãos e irmãs. Eu dou-vos os parabéns porque eu não sou, nunca fui capaz de dizer tal coisa. Se calhar pelos motivos que vamos analisar um pouquinho mais à frente, não tenho essa confiança. Não tenho essa fé. Estávamos a ouvir falar, Senhor, aumenta-nos a fé, a minha ainda lá não chegou. Tenho pena, mas ainda lá não chegou. Eu dizer ao Senhor, estou diante dele, em Cristo, como se nunca tivesse pecado. Não sou capaz de dizer isso. Em Romanos capítulo 6, se nos quiserem acompanhar a leitura, eu vou ler algumas passagens brevemente, muito rápido, estou a tentar ser muito sucinto, mas em Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, São Paulo escreve: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está aqui a dizer que esta guerra está estabelecida, como eu já disse, está confirmada. Vamos continuar a pecar porque estamos na graça? Já não estamos debaixo da lei? De modo nenhum. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus pela boca do apóstolo São Paulo. De modo nenhum. Já no tempo de Paulo escreveu isto, e escreveu muito mais que vamos ler a seguir, porque já no seu tempo já havia crentes, havia cristãos que pensavam que podiam viver pecando sem que isso trouxesse quaisquer consequências, sem que isso fosse perigoso para a vida eterna, porque não estavam mais debaixo da lei, mas sim estavam debaixo da graça e da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Mas Paulo, em todo o capítulo 6, Paulo refuta esta ideia
de uma maneira contundente, de uma maneira persistente e concludente. Na minha opinião, está concluída esta discussão. Porque o nosso irmão Anderson disse aqui na última pregação que aqui deu, que o crente tem que, não disse deve, e eu concordo com ele, o crente tem que abrir mão de muita coisa, e enumerou essas coisas, pelo menos algumas delas. E também na última quarta-feira, que já ouvimos hoje falar sobre isso, que o último estudo sobre escatologia que ele deu aqui, na última quarta-feira que ele cá esteve, ele perguntou aos irmãos presentes, fez esta pergunta: há guerra espiritual? E concluiu: há. Se há crentes que não gostam destas expressões, há. Eu não disse isto, mas digo eu. Se esta pregação não é agradável para algumas pessoas, alguns crentes que têm outra visão das situações, há. Mas a palavra de Deus não é invalidada pelas opiniões dos outros, nem pelas minhas, nem pelas de ninguém. Nunca foi, nem nunca será. A palavra de Deus é a palavra de Deus e mais nada. No grego, eu não percebo nada de grego. Os irmãos fiquem com ilusões que eu sou estudante de grego. Não percebo nada de grego, mas consegui ler que no grego há várias palavras para definir pecado. Mas que mais definição que me chamou mais a atenção foi a palavra adikia, que significa poder que é exercido sobre a pessoa para escravizar e enganar. Eu, francamente, como já disse, foi a explicação mais o significado mais interessante que eu achei. Outros são interessantes, mas eu acho que chega. Poder que haja na pessoa para escravizar e para enganar. E eu fiquei a pensar, será que os crentes, será que eu estou isento deste engano? Será que eu estou isento de ser enganado? Será que eu não tenho que redobrar os meus cuidados? A minha atenção, a minha responsabilidade? E fiquei a pensar que, se calhar, há crentes que vivem neste engodo, neste mundo deste engano. Porque é para isso, o pecado é isso mesmo, escravizar e enganar. É Romanos capítulo 7, versículo 21, e as leituras são seguidas para que seja mais fácil os irmãos acompanhar. 7:21. Paulo continua a escrever: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui, ele usa esta expressão, batalha, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha. Ele, mais uma vez, Paulo usa a expressão guerreira, da batalha, não usa outro adjetivo qualquer. E ele não tem meias medidas, não tem o orgulho. Aqui Paulo não está a exercer aquele terrível aquela terrível característica que o diabo conseguiu implantar na criação do Senhor. Paulo aqui já está a ser humilde, muito humilde. Está a usar um atributo que estava reconhecido nele depois que ele estava a viver da influência do Espírito Santo e da influência de Cristo. Ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra aquilo que eu quero, contra aquilo que eu sei, contra aquilo que eu busco, contra aquilo que eu desejo. E termina com esta frase, que não é fácil. O apóstolo São Paulo
terminou com esta frase, que até a mim, por infeliz que eu sou, me custa a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto para mim lembra-me, se Paulo tinha esta situação, São Paulo tinha esta guerra, tinha esta aflição, tinha este combate, tinha esta dificuldade, quanto mais eu. Que o Senhor nos ajude a chegarmos ao ponto de dizermos ao Senhor: ó Senhor, eu sou teu filho, tu tens feito tudo por mim, tu fizeste tudo por mim, tu fazes tudo por mim, tu dás-me todas as armas para eu guerrear, mas a verdade é que eu sou miserável. Não as uso como devia usar, não as manejo como devia manejar, e há certas situações em que eu me sinto miserável, porque esta guerra tem vitórias, graças a Deus que as tem, mas também tem derrotas. Romanos capítulo 8 e versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo usa aqui uma expressão que é muito forte. Toda a criação geme, e não geme de qualquer maneira. Não geme de uma maneira suave. Geme com dores de parto. Eu não sei o que isso é, mas sei muito bem o que são cólicas-renais. E a Mariana Atleta também sabe, que eu sei que ela sabe. Que já ouvi dizer que são muito semelhantes. Uma cólica renal e as dores de parto estão ali equilibradinhos. São muito semelhantes. E é desta maneira que Paulo nos diz que toda a criação geme. Ninguém está isento. Nenhum crente, por mais espiritual que seja, por mais conhecedor da palavra de Deus que seja, por mais estudioso que seja, por mais consagrado que seja, está isento desta guerra. Como vamos ver, Paulo, também em Gálatas capítulo 5, e Paulo, só quero realmente acrescentar aqui um bocadinho mais, Paulo diz aqui que até estamos a gemer, até nós mesmos que temos o Espírito, estamos a gemer até quando? Até que o nosso corpo seja redimido. Até que o nosso corpo seja redimido. Quero dizer que enquanto estivermos neste corpo, esta guerra está cá. Esta luta está cá. Este combate está cá. E eu queria dizer, irmãos, que se algum irmão ou alguma irmã não se sente que na sua vida cristã tem um combate, e um combate forte, é caso para pensar, para refletir, para meditar, para analisar a sua vida. É caso para pensar por que é que os outros crentes se queixam de guerra. Já Paulo se queixava disso. Tantos discípulos e apóstolos do Senhor, até no Novo Testamento, se queixaram destas lutas, destas dificuldades. Não. Pense nisso, que é caso para pensar muito seriamente. Gálatas capítulo 5, estou a ser o mais breve possível, espero que os irmãos não fiquem muito mal comigo por causa do tempo. Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Digo, porém, andai em espírito. É a única solução. A única solução
é vivermos debaixo da influência do Espírito Santo. Buscarmos de Deus esta influência. Buscarmos de Deus esta arma formidável para que possamos vencer esta guerra. Porque a guerra aqui também está declarada nitidamente. Há uma cobiça do espírito contra a carne, do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Se nós andarmos, se nós procurarmos, se for o nosso alvo, se for o nosso foco, vivermos debaixo da influência do Espírito Santo, poderemos ter aqui ou colar uma derrota, porque isto é certo, mas a nossa vida, no total, no cômputo geral, podemos dizer assim, pauta-se pelas vitórias, porque Deus nos dá vitória. Embora, como já disse, ninguém está livre de sofrer aqui ou colar uma derrota. Mas se nós deixarmos a carne sobrepor-se ao Espírito, se nós não lutarmos contra isso, se o nosso foco não for estar em Deus para que isso não aconteça, a derrota é certa. A vitória é certa se vivermos debaixo da influência do Espírito Santo. Caso contrário, a derrota também não deixa de ser certa. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Aliás, nem precisamos ler Efésios 6, porque, para reunir o tempo, os irmãos conhecem perfeitamente o que é que Paulo escreve aqui, quando ele dá uma descrição do que são, das armas que são precisas para o cristão, para o crente, guerrilhar esta guerra. Os irmãos, toda a gente conhece isto: capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, etc, etc. Os irmãos leiam lá, se tiverem curiosidade, vão ler essa porção e vejam se está lá algum objeto de diversão pessoal. Está lá algum objeto para prazer carnal. Está lá. São tudo armas de guerra que nós somos aconselhados a usar, que Deus põe à nossa disposição para podermos levar a bom porto este combate. Em Filipenses capítulo 30, nós também não vamos ler, não devemos ler, mas se calhar não vale a pena, porque o nosso irmão Anderson também, há 15 dias atrás, ele falou aqui sobre esta porção da Palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, e falou acerca disto. E ele falou de uma maneira como é que se abanage, uma explicação tão prudente deste trecho que os irmãos possivelmente se lembram, ainda como eu, mas eu queria só fazer uma pequena referência. Paulo, muitas vezes, para exemplo dos crentes, dos outros crentes, ele declara que ele mesmo está metido nesta guerra. Ele mesmo tem esta guerra em si. Ele mesmo passa por esta situação, para exemplo dos outros crentes. E eu não vou alugar aqui sobre este assunto, porque o irmão Anderson já disse tudo o que havia aqui para dizer. Eu estou mesmo quase a concluir. Em 2 Timóteo, capítulo 4 e 7, também não vale a pena lermos, porque os irmãos sabem muito bem que Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse a Timóteo, ele faz várias recomendações e faz-lhe também esta declaração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada. Paulo diz aqui a Timóteo: prepara-te, faz como eu, milita. Aliás, é uma das palavras que Paulo usa também nesta carta a Timóteo. E Paulo diz: combati o bom combate. Mais uma vez, expressões de guerra. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, coroa do justiça. Mas agora quando? Quando o meu corpo está a ser reunido. Quando o meu corpo está mesmo a acabar. Quando a minha carreira está mesmo no fim.
ele diz que o meu corpo vai ser entregue para a expressão. Paulo sente que vai partir. E como sente que vai partir, já pode dizer: combati, já não combato. Acabei, já não acabo. Mas porque combati e porque acabei, e o meu corpo está a chegar o momento da minha redenção, da minha libertação desta guerra, eu vou ser coroado. Que o Senhor nos dê esta graça, quando chegarmos a este ponto. O meu corpo vai passar, o meu corpo vai ser redimido. Temos esta confiança. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e desde agora. A redenção está consumada, a guerra vai acabar, não se vai no futuro, no céu não se vai falar desta guerra, aqui na terra fala-se porque o diabo está a fazer a sua obra. Mas lá no céu não. Portanto, que Deus nos ajude quando chegar ao fim, que a gente todos nós possamos dizer, como Paulo: combati, acabei, guardei a fé, e agora que o meu corpo vai ser redimido, vou ser coroado. O Senhor nos dê esta graça. Há crentes que, aliás, podemos ainda ler em Tiago, só mais este último versículo, para terminarmos. Tiago, capítulo 1, e versículo 13 e 15. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e incomodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, tendo sido consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Ninguém diga. Eu já ouvi esta frase, alguém disse: Deus quis testar a minha fé e eu falhei. Este irmão estava-se a lamentar de uma derrota, tinha sofrido uma derrota grande, e então estava a dar este desabafo. Deus quis testar a minha fé e eu falhei. Mas eu não concordo com isso. Na altura não refleti sobre o assunto, mas hoje posso dizer: não foi Deus, à luz da palavra de Deus, que Tiago inspirado escreveu, e de muitos outros versículos que nós temos, podem servir de base para isto. Não foi Deus que tentou aquele irmão para testar a fé dele. Ele é que se descuidou e o diabo tentou e ele caiu. Ele não vigiou, ele não lutou, ele não usou as armas. O diabo venceu. Porque aqui não há lugar, Tiago não deixa lugar para exceções. Ninguém. Se é ninguém, é ninguém. Costuma-se dizer que não há regras na exceção, mas Tiago aqui não deixa exceções. Não deixa lugar para nós mencionarmos. Isso é o geral, mas no particular pode. Não, ninguém, quando é tentado, tem este desabafo. Deus criou, quis testar a minha fé e eu falhei. Não. Quando nós somos tentados e somos derrotados, não temos capacidade para a vitória, temos é que pensar muito seriamente daquilo que temos estado assim muito sucintamente a falar esta manhã. Há irmãos que se queixam desta guerra. Já ouvi também uns queixar-se: isto é guerra, é continuamente, nós temos que estar sempre alerta, porque é todos os dias, o diabo não para, ele não desiste. Pois é. O meu problema não é eu viver nesta guerra. Eu nisso não tenho problema nenhum. O meu problema reside no facto que eu reconheço isso, que tenho tido vitórias a menos e derrotas a mais. Esse é que é o meu problema. É mais esse problema que eu sinto do que o problema de viver na guerra. Ser derrotado vezes mais e ter vitórias vezes menos, isso é que me preocupa.
que o Senhor tenha misericórdia. Eu não me queixo desta guerra. Eu queixo-me das minhas derrotas. E algumas, ao longo da minha vida, têm sido estrondosas, ao ponto de serem antigas, muito antigas, e ainda hoje me incomodarem. E ainda hoje me fazerem sentir mal. E ainda hoje eu pensar nelas com muito desagrado, com mágoa, com dificuldades. E isto não é nada agradável a Deus. Vale a pena fugirmos das derrotas para não passarmos por esta situação, porque não vale a pena. Não vale a pena passar por esta situação. 1 de Pedro, e eu vou terminar com este versículo, rapidamente, terminar com este versículo. 1 de Pedro, capítulo 2, e versículo 11 e 12. Pedro, aqui é Paulo, ali era Tiago que falava, não é só Paulo, para não dizerem que isto era uma ideia de Paulo, que os outros que não estavam em sintonia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carnais, que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem Deus no dia de visitação, pelas boas obras que em vós observa. Amados, peço-vos. E eu termino dizendo que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a responder a este pedido e a qualquer um de nós que sinta esta necessidade. Amém. Temos um combate para travar, não uns contra os outros. Às vezes confundimos. Lutamos uns contra os outros. Não é deste combate que nós precisamos. Combater contra o pecado, contra os desejos da nossa carne, os maus pensamentos, as arbitrariedades deste corpo que às vezes quer fazer o que é contra a vontade do Senhor. Combate contra isso, não é? Muito bem, vamos ficar de pé, vamos concluir o nosso culto. Vou pedir ao irmão Feliciano, faz favor de orar ao Senhor concluindo este culto. Pai amado de glória, continuamos dando-te graça e louvando o teu nome por Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio para glorificar ao Pai Glória a ti, Senhor. plenamente, justamente, aqui na terra, porque a terra do Senhor e a sua plenitude, e nós somos também sua criatura. Veio também para, com o poder de Deus, fazer possível gerar de novo ao homem, gerá-lo de Deus, com teu Espírito Santo, gerá-lo pela tua palavra. A tua palavra já pode estar dentro de nós e em nós. Obrigado. É verdade que se nos perguntam com sabedoria, nós não sabemos toda, mas o Espírito Santo não ignora nada e oportunamente fala. Por isso, obrigado por ministério da justiça salvadora que tu tens dado aos homens, aos teus santos, aos apóstolos, aos teus remidos, Senhor. E por isso, Senhor, obrigado pela palavra de Deus, a tua palavra, a Bíblia. Podemos lê-la, meditá-la e ver ao Senhor quão grande e gloriosa é a salvação que nos tem dado. Obrigado, Senhor. Se precisamos mais fé para não duvidar, aumenta-nos a fé. Se precisamos mais fé para viver em harmonia, reconciliado, aumenta-nos a fé. Porque o Senhor, tu tens dado a fé como um sinal de vitória, para ser uma bênção para o Senhor, não somente para nós, mas também para os que não creem, possam crer e possam discernir que a maneira de viver que temos pela graça, andando nas tuas obras, glorifica o teu nome
E é uma exortação. E o Senhor não espera no dia da eternidade, o juízo final. Resolva agora com entendimento, com humildade, que a tua benignidade guia ao arrependimento e à reconciliação em Cristo Jesus. O Senhor abençoa para que possa ser falada a palavra com sinceridade, com verdade, da parte de Deus, porque é de Deus. Rogamos com ações de graça. Obrigado pelo teu servo dizer, Senhor, da mágoa, para obrigado por Cristo Jesus, para viver em nós e dizer, não tema, eu estou contigo. Crê tão somente. E por isso, em nome de Jesus, obrigado. Temos nosso culto terminado, termino, se Deus quiser.